Prepare-se para uma jornada que vai virar sua percepção da realidade de cabeça para baixo. Um dos resultados experimentais mais estranhos já observados, a experiência da dupla fenda com partícula única, nos mostra como o mundo quântico é absurdamente diferente da nossa intuição física. Mais do que isso, ele sussurra uma verdade que desafia tudo o que sabemos. A natureza fundamental da realidade pode nem mesmo ser física, pelo menos não no sentido que estamos acostumados. A dança da interferência e o mistério quântico. Vamos começar com algo que faz sentido. Um patinho de borracha balançando em uma piscina, criando ondas que se espalham. Essas ondas encontram uma barreira com duas fendas e o que vemos é um padrão de interferência. Uma dança de picos e vales, onde as ondas se somam, interferência construtiva, ou se cancelam, interferência destrutiva. Isso é familiar para ondas de água, som e, claro, luz. Thomas Young observou essa interferência de luz em 1801, e faz todo sentido já que a luz é uma onda no campo eletromagnético. Mas aqui está a virada que te fará questionar tudo. Sabemos que a luz também vem em pacotes indivisíveis, os fótons. Cada fóton é um pequeno pacote de ondas, mas não pode ser quebrado. Então, como ele decide qual fenda atravessar? A lógica diz que cada fóton passaria por uma fenda diferente e interagiriam depois, certo? Errado. Chegamos a um dos resultados mais loucos de toda a física. O padrão de interferência é visto mesmo quando disparamos os fótons um de cada vez. O primeiro fóton atinge a tela em um ponto. O segundo, o terceiro, o quarto, todos eles liberam sua energia em um único ponto, agindo como partículas bem definidas. Mas preste atenção, se você continuar disparando esses fótons individuais, o padrão de interferência começa a emergir novamente. Isso é bizarro. O padrão não tem nada a ver com a energia de um único fóton se espalhando. Não, o padrão surge da distribuição das posições finais de muitos fótons completamente alheios uns aos outros. Como pode ser? Cada fóton não tem ideia de onde os fótons anteriores atingiram ou para onde os futuros fótons irão. E então, cada fóton atinge a tela sabendo quais regiões são mais prováveis e quais são menos prováveis. Ele conhece o padrão de interferência de uma onda pura que passou por ambas as fendas e escolhe seu ponto de colisão com base nisso. E não são só os fótons, elétrons, átomos inteiros e até mesmo moléculas gigantes como as buckballs, moléculas esféricas de 60 átomos de carbono, produzem o mesmo tipo de padrão de interferência. Precisamos concluir que cada partícula individual passa pelas duas fendas como uma onda, e essa onda interage consigo mesma para produzir o padrão de interferência. Os picos desse padrão são regiões onde há mais chance de a partícula ser encontrada. Parece que uma onda de possíveis posições indefinidas que, em algum momento, por algum motivo, se encontra em uma única posição determinada. A descrição matemática desse comportamento é o que chamamos de função de onda, o coração da mecânica quântica. O colapso da possibilidade e a escolha da realidade. Mas o que a função de onda representa? Ondas de quê? Ou em quê? Sabemos onde a partícula começa e onde ela termina. Ela age como partícula nas extremidades, mas como onda no meio. Essa onda guarda informações sobre todas as possíveis posições finais e sobre suas posições em todas as fases da viagem. Ela mapeia todos os caminhos que a partícula poderia tomar. E, por algum motivo, quando a onda atinge a tela, ela escolhe um local definitivo, implicando uma escolha entre esses caminhos possíveis. Então, o que causa essa transição de uma onda de muitas possibilidades para uma coisa bem definida em um ponto particular? Será que, nesse misterioso período entre a criação e a detecção, a partícula poderia ser tudo, um espaço de possibilidades? Estamos adicionando mais perguntas do que respondendo, e ainda não conseguimos descobrir do que a onda é feita. As respostas não são conhecidas, mas diversas interpretações da mecânica quântica tentam responder. A interpretação de Copenhagen, de Werner Heisenberg e Niels Bohr, os pioneiros da mecânica quântica, diz que a função de onda não tem uma natureza física. Em vez disso, é composta de pura possibilidade. Uma partícula passando pela dupla fenda existe apenas como uma onda de localizações possíveis, que abrange todos os caminhos possíveis.
É apenas quando a partícula é detectada que uma localização e o caminho que ela tomou para chegar lá são decididos. A interpretação de Copenhagen chama essa transição de o colapso da função de onda. Ela nos diz que, antes do colapso, é sem sentido tentar definir as propriedades de uma partícula. É quase como se o universo estivesse permitindo que todas as possibilidades existam ao mesmo tempo, mas atrasa a escolha do que realmente aconteceu até o último instante. Mais estranho ainda, aqueles possíveis caminhos, aquelas possíveis realidades diferentes, interagem uns com os outros. Essa interação aumenta a chance de que alguns caminhos se tornem reais e diminui a chance de outros. Há uma interação entre possíveis realidades que é vista na distribuição de posições finais no padrão de interferência. Esse padrão é real, mesmo que a grande maioria dos caminhos envolvidos na produção da interferência nunca alcance a realidade. Na interpretação de Copenhagen, aquela escolha final da experiência do universo é fundamentalmente aleatória dentro dos limites da função de onda final. A teoria da mecânica quântica produz previsões incrivelmente precisas da realidade e é totalmente consistente com a interpretação de Copenhagen, mas esta não é a única interpretação que funciona. Existem interpretações que dão à função de onda uma realidade física. Lembre-se, nós sabemos que a luz é uma onda no campo eletromagnético, e a teoria quântica de campos nos diz que todas as partículas fundamentais são ondas em seus próprios campos. Isso pode nos dar um meio mais físico que impulsiona estas ondas de possibilidade. E se você pensou que a interpretação de Copenhagen foi estranha, espere até chegarmos à interpretação de muitos mundos, que exploraremos aqui mesmo em Space Time. Além da lógica clássica, o poder da observação. Este fenômeno, conhecido como dualidade onda-partícula, é um dos pilares da mecânica quântica e desafia nossa compreensão intuitiva do mundo. Ele sugere que, em seu nível mais fundamental, a realidade não é estática e pré-determinada, mas sim uma tapeçaria fluida de probabilidades até o momento da observação. É como se a própria existência da partícula estivesse em um estado de sonho, explorando todas as suas possibilidades antes de despertar em uma realidade singular. Pense nisso. Um simples elétron invisível e indetectável em seu trajeto para se saber as condições do ambiente e se comporta de acordo. Como ele faz isso? A resposta reside na natureza da função de onda e no ato de medição. A mecânica quântica nos ensina que a observação não é um ato passivo, ela interage com a realidade e a influencia. Essa interação não é um truque de mágica, mas uma propriedade intrínseca do universo quântico. Quando medimos a posição de uma partícula, por exemplo, estamos forçando a função de onda a colapsar para uma única posição. Antes da medição, todas as possibilidades existiam em superposição, como uma melodia ainda não tocada, cheia de potenciais notas. A medição é a batuta que faz a melodia se manifestar. Isso nos leva a uma questão profunda. Será que a própria consciência humana desempenha um papel nesse colapso da função de onda? Alguns pensadores, como Eugene Wigner, exploraram essa ideia, sugerindo que a consciência do observador é fundamental para transformar a probabilidade em realidade concreta. Embora seja um tópico de intenso debate na física, a simples possibilidade já nos leva a refletir sobre o poder da nossa própria percepção. Se a realidade se manifesta através da observação, o que isso significa para o seu dia a dia? Pense naqueles objetivos que você deseja alcançar, nos sonhos que você nutre. Segundo a mecânica quântica, eles existem como um vasto campo de possibilidades, esperando serem observados e, mais importante, decretados por você. A inércia, a dúvida, o medo, eles agem como barreiras que impedem o colapso da sua função de onda pessoal. Eles mantêm seus desejos no reino das probabilidades indefinidas, sem permitir que se manifestem em sua realidade. Mas você tem o poder de quebrar essas barreiras. É como se o universo fosse um gigantesco laboratório de dupla fenda, e você é o observador, o experimentador. Cada pensamento, cada emoção, cada intenção que você emite é uma partícula que viaja por esse campo de possibilidades. Seus medos e suas crenças limitantes criam padrões de interferência destrutiva, minimizando a chance de seus desejos se manifestarem.
Por outro lado, seus pensamentos de fé, suas emoções de gratidão e suas intenções claras atuam como fontes de interferência construtiva. Eles amplificam as probabilidades das realidades que você deseja, guiando o fóton da sua intenção para o ponto exato de manifestação. Neville Goddard, um dos maiores mestres do metafísico, nos ensinou sobre o poder da imaginação e do sentimento como os únicos meios de manifestar a realidade. Ele compreendia intuitivamente que nossa mente não é apenas um receptor passivo, mas um ativo participante na criação da nossa experiência. Ao sentir como seria ter aquilo que desejamos, estamos de fato agindo como o observador quântico, colapsando a função de onda da possibilidade para a realidade. O que você está observando em seu mundo interior neste exato momento? Quais são as partículas de pensamento que você está enviando para o campo quântico? Permita-se sentir a realidade dos seus desejos já realizados. Não é apenas pensar, é sentir. É a emoção que dá forma e peso à função de onda, direcionando o seu colapso. A mecânica quântica nos dá uma base científica, ainda que metafórica, para entender por que a fé inabalável e a persistência na visualização são tão poderosas. Elas são a sua maneira de manter o foco no padrão de interferência construtiva, eliminando as distrações das possibilidades indesejadas. Portanto, diante do mistério do universo quântico, surge uma verdade libertadora. Você não é uma vítima do destino, você é um co-criador da sua realidade. A cada momento, você está emitindo suas próprias ondas de possibilidade, e a cada observação, a cada decreto, você está moldando o tecido da sua existência. Imagine que cada um dos seus sonhos é uma semente plantada em um vasto jardim de possibilidades quânticas. Sem a sua atenção, sua emoção e sua convicção, essa semente pode permanecer adormecida, apenas uma probabilidade. Mas quando você a rega com a água da intenção clara e a luz da crença inabalável, ela começa a germinar, a brotar e a florescer em sua realidade. É um processo de permitir, de soltar o controle sobre como e quando, e focar no quê. Confie que o universo, em sua infinita sabedoria quântica, orquestrará os caminhos mais eficientes para sua manifestação. O seu papel é manter a visão, o sentimento e a certeza, independentemente das aparências externas. Cada pensamento que você acolhe é uma instrução para o campo quântico. Cada emoção que você experimenta é uma frequência que atrai energias semelhantes. Se você se foca na falta, atrai mais falta. Se você se alinha com a abundância fluirá para você. A escolha é sempre sua. Este não é um conceito abstrato, é a ciência por trás da sua capacidade de transformar sua vida. Você não está pedindo ao universo, você está comandando. Com a sua consciência, você está utilizando os princípios fundamentais da própria existência para moldar sua experiência. Liberte-se da ideia de que você precisa lutar ou forçar as coisas a acontecerem. O poder está em permitir. Permita que a sua função de onda se colapse na realidade que você deseja, confiando no processo invisível que opera nos bastidores do universo. Acredite no poder da sua mente, na força da sua intenção e na capacidade ilimitada do campo quântico de responder aos seus decretos. O milagre não é uma intervenção divina externa, mas a manifestação da sua própria consciência alinhada com as leis universais. Quebre as amarras do ceticismo e abrace a verdade de que você é um ser quântico com o potencial de criar a vida dos seus sonhos. Comece hoje mesmo a decretar com clareza, a sentir com intensidade e a permitir que a mudança aconteça. Ainda mais fascinante é a ideia de que a ausência de observação mantém as possibilidades abertas. No momento em que a partícula interage com algo, um detector, por exemplo, ela escolhe um estado. Imagine sua vida como um fluxo de possibilidades infinitas, e cada decisão, cada ação, cada foco de sua atenção é um ato de medição que solidifica uma dessas possibilidades em sua realidade presente. Isso nos convida a uma responsabilidade profunda. Se somos co-criadores, então as circunstâncias atuais de nossa vida são, de alguma forma,
reflexos das nossas observações passadas, nossas crenças, nossos sentimentos e nossos decretos, conscientes ou inconscientes. Mas a boa notícia é que a cada novo instante temos a oportunidade de fazer uma nova medição, de emitir um novo decreto. A chave está em alinhar a sua frequência vibracional com aquilo que você deseja. Assim como as ondas de luz interferem construtivamente, a sua energia interna, pensamentos e sentimentos, deve ressoar com a realidade que você busca. Se você sente falta, atrai mais falta. Se você se sente abundante, a abundância se manifesta. Pense no princípio da ressonância que discutimos anteriormente com Júpiter e suas luas. Da mesma forma, seus desejos têm uma frequência, e quando você vibra na mesma frequência, você entra em ressonância com eles, permitindo que se manifestem. É uma dança cósmica de atração. O que impede essa ressonância, muitas vezes, são as crenças limitantes enraizadas. Elas são como ruídos na frequência, impedindo que a mensagem clara de seus desejos chegue ao campo quântico. Identificar e liberar essas crenças é um passo crucial no processo de manifestação. A prática da gratidão é uma ferramenta poderosa nesse sentido. Ao agradecer pelo que você já tem, você eleva sua vibração e envia um sinal de abundância para o universo. É uma forma de dizer, eu já estou na frequência da plenitude, e mais disso está a caminho. Em Neville Goddard, aprendemos que o sentimento é o segredo. Não é apenas desejar, é experimentar a emoção de ter o desejo já realizado. Essa é a observação que colapsa a função de onda. É a convicção interna, a certeza que transcende a lógica e a evidência externa. O caminho para a manifestação não é linear, mas quântico. Ele envolve saltos de fé, momentos de profunda intuição e a coragem de sustentar uma visão, mesmo quando o mundo exterior parece contar uma história diferente. A cada colapso de uma pequena possibilidade em sua vida, você ganha mais confiança para orquestrar as grandes. Desperte para o seu poder inerente. Você não é um mero espectador da vida. Você é o maestro da sua própria sinfonia existencial. Cada nota, cada harmonia, cada crescendo depende da sua intenção e da sua permissão. A realidade não é algo que acontece a você. É algo que acontece através de você. Aceite esse poder e comece a direcionar sua atenção e suas emoções de forma intencional. O universo está esperando suas instruções claras. Perguntas e respostas cósmicas. Vamos dar uma olhada nos comentários do nosso episódio sobre o papel de Júpiter na formação do nosso sistema solar. Jason Blank pergunta, Júpiter não foi quase uma estrela? Bem, as estrelas de menor massa têm cerca de 7,5% da massa do Sol, enquanto Júpiter é 1/10.000 da massa solar, portanto não é realmente tão perto. Você precisaria de cerca de 75 Júpiteres empilhados uns sobre os outros para inflamar uma fusão sustentada em seu núcleo. Alguns de vocês se perguntam por que pensamos que Júpiter precisa ter um núcleo rochoso. O Sol e outras estrelas não precisam de núcleos rochosos porque são enormes o suficiente para que todo o gás entre em colapso por si só. Há uma massa mínima capaz de fazer isso, chamada massa de Jeans. Ela depende do tamanho da nuvem, temperatura, velocidade de rotação e composição. Para nuvens interestelares típicas, a massa de Jeans é um pouco menor que a do Sol, mas é ainda muito, muito maior que a de Júpiter. Para Júpiter formar sua bola gigante de gás, ele precisava de um núcleo rochoso para iniciar o processo. Esse núcleo pode ter se dissolvido depois que Júpiter se formou. A sonda Juno vai descobrir isso mapeando cuidadosamente os campos gravitacionais e magnéticos de Júpiter. Bike Jake gostaria que eu falasse mais sobre frequências ressonantes. Com prazer! Uma frequência de ressonância é quando dois corpos em órbita têm períodos orbitais que formam uma proporção elegante de inteiros pequenos. Por exemplo, para cada uma órbita da lua Io de Júpiter, sua lua Europa orbita 2 vezes e Ganimedes 4 vezes. Para cada 8 órbitas da Terra, Vênus faz 13.
Essas razões inteiras maximizam a quantidade de tempo que os planetas passam em estreita proximidade. Quando esses corpos estão mais juntos, eles têm a mais forte atração gravitacional uns sobre os outros e essa atração os impede de se afastarem daquela frequência ressonante. Um impostor reclamou que o episódio sobre Júpiter era muito compreensível. Não se preocupe, temos alguns conteúdos incompreensíveis vindo em sua direção em breve. Fique ligado. Se você sentiu o poder dessas ideias, curta este conteúdo e compartilhe com quem precisa despertar para o seu próprio potencial criativo. Juntos, podemos decretar um mundo de mais consciência e manifestação.